Nessa terceira aula, eu quero discutir a questão da existência das leis científicas. Então, na primeira aula, eu tentei definir o que é uma teoria científica. Na segunda, eu tentei defender uma posição realista. E agora temos que nos debruçar sobre o problema da existência das leis científicas. O Estatuto das Leis, o que é uma lei científica, é hoje em dia o objeto de acirrados debates. Então é uma discussão filosófica atual. E essas discussões desembocam inevitavelmente na questão de uma possibilidade de uma metafísica ou uma ontologia da natureza. Então, examinarei hoje as principais caracterizações das leis científicas, para depois, na aula seguinte, defender uma concepção metafísica das leis baseada sobre a existência de poderes causais reais, de disposições, capacidades, potencialidades, propensões. Todos esses termos os usarei e de modo equivalente, sem fazer distinções entre esses termos. Naturalmente, os empiristas não gostam de metafísica, são anti-metafísicos. E a posição empirista mais radical, que é defendida, entre outros, por Bas van Fraassen em 1989, no seu livro Laws and Symmetry, Leis e Simetria, e também Ronald Gere, pretendem que o conceito de lei, além de ser problemático, que tem dificuldades para caracterizar o que é uma lei da natureza, uma lei científica, é simplesmente inútil. Van Fraassen, eu não vou falar sobre Gere, mas Van Fraassen diz que o conceito de lei é inútil e pode ser substituído pelo conceito de simetria, propriedades matemáticas de simetria e de invariância de certas quantidades nos modelos. Bom, é óbvio que é difícil fornecer uma caracterização filosófica satisfatória das leis. Por outro lado, é impossível abrir mão das leis para compreender a natureza das teorias e da prática científica. Com efeito, se defendermos uma concepção semântica, uma abordagem por modelos das teorias, como fazem Van Fraassen e Gere, as leis passam a um segundo plano e abrem espaço a uns modelos nos quais o filósofo da ciência deve concentrar toda a sua atenção. É porque as teorias científicas são, em primeiro lugar, para eles, modelos, e modelos são estruturas matemáticas, entidades não linguísticas, e então leis têm um vertente linguístico, e também são proposições, mas então não tem um papel importante, não tem uma relevância, né, no quadro dessa abordagem semântica. Mas o abandono da noção de lei conduziria a um empobrecimento inaceitável das teorias científicas.
Sem as leis, como voltarei a mostrar, sem as leis, eu defendi já uma concepção sintética das teorias. Uma teoria científica é composta de classes de modelos de um lado e de leis do outro lado. E as leis têm um papel importante na prática científica. Então, na démarche, vocês entendem essa palavra francesa, démarche, modo de proceder, modo de caminhar as coisas. Então, bom, vocês sabem que o francês é a minha língua, mas isso eu tenho agora que esclarecer ponto fundamental. É que um de vocês reparou que não gostava da cor azul da minha blusa, porque lembrava o final da Copa do Mundo entre o Brasil e a França, e que, bom, ele me falou, ele achava que eu torcia para a França, mas eu não sou francês, eu sou belga, então eu torcia para o Brasil, então, bom, infelizmente. Bom, então voltamos à filosofia. Hoje analisarei primeiro a concepção regularista das leis, para depois examinar a concepção necessitarista que se opõe a ela. Então discutirei seus méritos e suas dificuldades respectivas. Então defenderei uma posição que concebe as leis científicas como proposições universais pertencentes a teorias empiricamente adequadas e explicativas. Então, esta será a minha proposta. Identificar leis científicas como proposições universais pertencentes a teorias científicas, a teorias empiricamente adequadas e também que proporcionam explicações dos fenômenos. E então, segundo a interpretação realista que defendi ontem, as leis científicas podem ser consideradas como sendo aproximativas e parcialmente verdadeiras a propósito de sistemas reais. Então, é isso que eu vou tentar desenvolver hoje. Agora, muitos autores filosóficos não fazem a distinção entre as leis científicas de um lado e as leis da natureza. Então, qual é a distinção? Bom, os filósofos que fazem essa distinção fazem distinções diferentes da distinção que eu vou propor. Então, chamarei de lei científica uma proposição que tem uma forma lógica universal. Então, uma proposição que tem uma forma lógica universal é uma proposição que começa com, em português, com as palavras todos ou todas, certo? Ok? Então, uma lei científica é uma proposição de forma lógica universal que faz parte de uma teoria científica. E então, uma consequência, à primeira vista surpreendente dessa terminologia, é que a proposição, que é verdadeira, exprimida pelo enunciado, todos os corvos são pretos, esse é um exemplo famoso que se encontra nos livros, artigos de Rudolf Carnap, o neopositivista do Círculo de Viena. Todos os corvos são pretos, que o Carnap considerava sendo uma lei. Segundo eu, não é uma lei, porque todos os corvos são pretos, embora seja verdadeiro, podemos concordar com isso, não pertence, até hoje, a uma teoria biológica, nesse caso, uma teoria compreensiva que explique por que os corvos são
pretos. Bom, eu sei que essa afirmação é debatível, já tive várias discussões com alguns filósofos a esse respeito. Eu não digo que esse tipo de proposição não seja inútil no campo da prática científica. Okay? Talvez esse tipo de proposição possam conduzir à construção de teorias científicas que expliquem, por exemplo, por que os corvos são pretos, ao invés que outros pássaros têm cores diferentes. Não basta dizer naturalmente que os corvos são pretos porque resulta de uma adaptação ao meio ambiente. Tem que dar uma explicação mais detalhada disso. Ok? Então, proposições universais desse tipo não são leis científicas simplesmente porque não fazem parte até hoje de nenhuma teoria científica. Agora, isso é uma lei científica, segundo a minha proposta. É uma proposição universal que pertence a uma teoria científica. Mas uma lei científica pode ser chamada também de lei da natureza se for possível elaborar argumentos a favor da existência, argumentos filosóficos, a favor da existência de entidades metafísicas, por exemplo, disposições naturais ou poderes causais que tornam essas leis verdadeiras. Então, uma lei científica é também uma lei da natureza é uma lei metafísica, em certo senso, se temos razões de acreditar que ao fundamento da verdade dessas leis tem entidades, seres, tem uma ontologia sobre a qual essa verdade está baseada. Então tentarei mostrar amanhã que temos boas razões de acreditar que as leis científicas são também leis da natureza. E tentarei mostrar que a verdade de proposições cujo antecedente é contrário aos fatos, os counterfactuals, eu vou explicar isso depois, assim como a existência de regularidades na natureza, proporcionam argumentos convincentes a favor da existência de poderes causais de potências na natureza. Segue-se disto que a verdade aproximativa das leis científicas é fundada sobre uma metafísica da natureza. Isso é para amanhã. Hoje, em primeiro lugar, apresentarei a concepção regularista, empirista e neorregularista também das leis. Em segundo lugar, a concepção necessitarista das leis. Em terceiro lugar, voltarei a falar sobre o realismo científico. Tentarei mostrar que a posição realista permite resolver alguns problemas em relação a uma concepção das leis e uma conclusão. Bom, a letra é um pouco menor hoje, espero que vocês podem ler, tá? Ok. Então, a concepção regularista das leis. Os filósofos empiristas, inspirados por David Hume é um filósofo escocês, e não em inglês, escocês, do século XVII, grande filósofo importante, empirista, também economista, historiador, enfim, esses bichos pensadores assim, de um porte enorme. E os filósofos empiristas hoje, inspirados por Hume, estão a favor da concepção regularista. A concepção regularista, em duas palavras, diz que as leis, são proposições universais, tudo bem, verdadeiras, que descrevem regularidades, ocorrências regulares
de fenômenos no mundo, mas que são regularidades meramente contingentes. Contingente, por definição, quer dizer não necessário. Okay? Não necessário. Pode ser, naturalmente, que também se admite que todos os pretos são corvos, pode acontecer, naturalmente, segundo eles, que um belo dia se encontrar um corvo cor-de-rosa, ou vermelho. Okay? Isso não é impossível. Então, para Hume, ele tem uma famosa análise da causalidade em Hume, sobre a qual eu vou falar algumas palavras. Segundo Hume, não existe na natureza, no mundo, não existe conexão causal necessária entre eventos, o que é um evento? Bom, o Hume fala em objetos, mas enfim, podemos reformular a análise de Hume, o que fazem os empiristas hoje, em termos de eventos. Um evento, tecnicamente, é a ocorrência de certas propriedades numa certa região do espaço-tempo. Então, se tem fumaça, tem fumaça agora aqui, eu tinha fumaça aqui, eu pensei que era fumaça, o vapor lá do meu chá. Esse é um evento porque tem uma propriedade, ser vapor, uma propriedade ocorrente numa certa região do espaço-tempo. Esse é um evento no sentido filosófico, não é um evento, assim, com um sentido, outro sentido da palavra. O evento, tecnicamente, é a ocorrência de certas propriedades numa região do espaço-tempo. Então, não existe, segundo Hume, nenhuma conexão causal necessária entre eventos observáveis, mesmo se esses eventos ocorrem sempre, um em seguida a outro, tal o fogo e a fumaça. Esse é o exemplo de Hume. Quando tem fogo, tem fumaça, sempre. A experiência sensível não permite afirmar que o fogo será, no futuro, sempre associado à fumaça. Nem que o fogo seja necessariamente acompanhado de fumaça. Ok? Porque, sendo empirista, nós observamos, sim, aquela sequência regular, evento fogo, depois evento fumaça, mas nós não observamos uma relação, uma conexão necessária entre esses eventos. O que podemos observar, o que de fato observamos, é a sucessão regular só. Nós não vemos a necessidade, certo? Ok. Mas o Hume reconhece que no conceito de causalidade, o conceito que nós temos em nossa mente, naturalmente Hume é um pensador que julgamos hoje culpado de psicologismo, como falei ontem, que temos em nossa mente um certo conceito que é uma ideia, uma imagem, uma ideia que inclui esta noção de necessidade. Então, o conceito de necessidade, o conceito de causalidade que nós temos que responde a uma ideia em nossa mente, inclui essa noção de necessidade. Ok? Embora, segundo Hume, mais uma vez, não haja necessidade nenhuma nas coisas no mundo. Ok? A causalidade, a necessidade
A necessidade é só em minha mente. Mas é por que eles têm que explicar a origem, né? Essa tendência que nós temos de atribuir uma necessidade nas coisas, né? Temos a inclinação psicológica, uma inclinação, né? Uma tendência natural, ele diz, uma tendência natural que a atribuir a relação entre o fogo e a fumaça uma relação de caráter necessário. Então, essa tendência errada, tudo bem, mas essa tendência provém do fato que nós temos repetidamente observado fogo, seguindo fumaça e outros tipos de evento. Outros muito eventos regulares. O fato que se eu soltar esse objeto, ele vai cair. E assim por diante. Então, segundo ele, a necessidade que somos inclinados a atribuir à conexão causal provém de nossa tendência subjetiva, irreprimível, irresistível, de inferir a presença da fumaça a partir daquela do fogo e inversamente. Quando estamos em presença de fogo, mas nós podemos não esperar que vai ter também fumaça. Então, essa tendência é o fundamento da ideia, em nossa mente, da ideia de causalidade necessária. Mas tal necessidade não possui nenhuma contrapartida objetiva dos objetos observados. Isso é um resumo da curto da posição de Hume. Então, o fundamento da necessidade de inferência da fumaça a partir do fogo tem a sua origem natural num sentimento interno, de caráter psicológico, num sentimento interno vindo de nossa observação sempre repetida e recorrente de certos tipos de eventos. Então, aqui nós temos que introduzir uma distinção clássica entre o que se chama de type e o que se chama de token em inglês. Eu vou usar, type é tipo. Token é um pouco mais difícil de achar uma tradução em português. Como que você traduziria? Porque em francês também é difícil traduzir. Bom, antes de se debruçar sobre os problemas de tradução, vamos tentar definir o significado. Então, essa distinção foi introduzida por Peirce, filósofo pragmático americano do século XVIII. Então, a distinção é a seguinte: tem vários tipos de... eu vou pegar um exemplo. Aqui tenho uma moeda de 50 centavos. Tá? Esse particular exemplar de moeda de 50 centavos é um token de 50 centavos. Naturalmente, esse não é o único token de 50 centavos. Não é a única moeda de 50 centavos que existe no mundo, certo? Mesmo que existisse só uma moeda de 50 centavos, existe sempre a possibilidade que existissem outras moedas de 50 centavos. Então, todos esses tokens de 50 centavos têm o tipo, o type de geral, universal, de ser uma moeda de 50 centavos, certo? Se eu pegar outra moeda, também de 50 centavos, eu tenho duas, estou rico. Então,
Aqui vocês têm dois tokens do mesmo type. Tá bem? Ok. Agora podemos, talvez, já uma tradução de token. Mas também em francês usa a palavra token, o exemplar. Exemplar. Instância. É verdade que pode ser, tem ligado à noção de instância. Temos várias instâncias do mesmo universal, do mesmo tipo. Então, naturalmente, essa distinção entre type e token é posterior a Hume. Peirce é um século depois de Hume. Mas, naturalmente, estamos na experiência sempre em presença de tokens. Tokens de fogo e tokens de fumaça. Ok? Então, quando, numa nova experiência, estamos na presença de um novo token de fogo, nós nos lembramos de ter visto outros tokens do mesmo type, outros de fogo, e prevemos, com razão, que vai ter um token de fumaça, certo? Ok? Então, o fundamento da necessidade da inferência da fumaça a partir do fogo tem sua origem natural no sentimento interno vindo de nossa observação sempre repetida e recorrente de certos tipos de eventos. Agora, os discípulos de Hume só veem nas leis científicas, como a lei de Boyle-Mariotte, proposições verdadeiras, mas de modo contingente, porque não há nenhuma necessidade real na natureza. A necessidade é só na minha mente. Okay? Que exprimem simples regularidades, isto é, conexões constantes, mas não necessárias entre certos eventos. Não é impossível observarmos amanhã um gás que não obedeça à lei de Boyle-Mariotte. No melhor dos casos, as leis científicas são proposições universais cuja verdade é contingente e cujos fazedores de verdade, truth makers, são os fatos que se produzem regularmente. Então, são as regularidades de tokens que se seguem sempre uns aos outros, que são os truth makers, os fazedores de verdade das leis, segundo os neo-humianos. Ok? Naturalmente, a proposição universal, todos os fogos são seguidos de fumaça, ok? Tá certo? Então não é a proposição todos os fogos produzem fumaça, porque aí você introduz uma noção de causalidade. Todos os fogos são seguidos de fumaça, uma proposição universal que descreve uma regularidade, então é uma lei, segundo os neorregularistas. Porém, não é, no meu sentido, uma lei científica. Ok. É uma regularidade observada assim, mas que não faz parte como tal, de uma teoria científica. Não tem uma teoria científica, uma lei que diz isso. Naturalmente, eu sei que se pode explicar cientificamente o processo do fogo, da fumaça e tal, mas isso é uma análise mais profunda, que vai muito além dessa simples expressão. Todos os fogos produzem fumaça. Ao passo que uma lei como a lei de Boyle-Mariotte, uma lei matemática, etc., como tentei mostrar. Mas essa análise de Hume, a partir desse famoso exemplo, todos os fogos produzem fumaça, pode ser estendida à análise de leis científicas. É isso que fazem os regularistas. Então, essa análise de Hume vale, segundo os regularistas, para leis, para proposições que pertencem a teorias científicas.